Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações, hoje e sempre. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Será possível a fé, aquilo que nos faz acreditar em algo que está por vir, aquele sentimento de total tolerância em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência para comprovar a veracidade daquilo que se crê, caminhar lado a lado com a razão, essa nossa capacidade para resolver as coisas através do raciocínio, essa nossa aptidão para compreender, para julgar. Quando olhamos para o céu, à noite, e vemos as estrelas infinitas, nós enxergamos um conjunto de leis da física juntando tudo isso em uma maravilha chamada Via Láctea, chamada Universo? Ou vemos o resultado de uma inteligência criadora que fez tudo isso a partir de algo? Ou vemos ainda as duas coisas? O ser humano é multidimensional. Cada um de nós somos absolutamente racionais em alguns momentos e tremendamente emocionais em outros. Buscamos sempre coisas diferentes e essa pluralidade contraditória é uma das nossas marcas. Temos dimensões diferentes que buscam respostas diferentes. Todos temos crenças, acreditamos em coisas. Há uma dimensão nossa vinculada a isso, desde a criação até os dias de hoje. Eu, por exemplo, acredito que o Corinthians irá conseguir vencer os próximos jogos e até disputar o título do campeonato, por pior que ele esteja. Todo início de ano, nós temos crenças que neste ano tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. É uma dimensão nossa, vinculada à fé. Mas temos também uma dimensão racional, que pergunta o porquê das coisas e não se contenta com qualquer resposta, não se contenta com qualquer explicação. É uma dimensão do humano, que vai atrás das causas, que investiga, não acredita só porque alguém falou. Vamos atrás dos fatos, queremos entender a razão das coisas. Poder conhecer o fato de hoje para tentar entender melhor o nosso futuro e também compreender melhor o nosso passado. É a dimensão da ciência, do conhecimento, que de alguma maneira vem se tornando cada vez mais importante na nossa prática cotidiana. A ciência é o elemento que nos lembra que somos seres que podem conhecer e que não há limite para esse conhecimento. Assim, a fé não atrapalha a razão e nem a razão atrapalha a fé. São campos distintos e não opostos. João Paulo II disse que a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Fé e razão são duas dimensões que se complementam. Não há como eliminar e nem opor uma à outra. São domínios distintos da experiência humana. Cada uma delas tem o seu limite. Querer reduzir uma à outra é desvalorizar o que cada uma delas tem a oferecer para nós, como muitas vezes tentou fazer isso na história. Durante vários períodos da história, podemos notar essa batalha entre fé e razão. Vejamos o período medieval, o período das Inquisições, onde o que estava por trás da Inquisição não era a Igreja Católica, mas sim a ignorância de um povo dominada por uma fé cega. Nesse mesmo período se levantam ideias contrárias, apelando à razão humana contra a tirania da Igreja. Surgem nomes como Galileu, Bruno e Descartes, que reinventaram o pensamento contra a fé cega, que mantinha os homens na ignorância das trevas e reclamava o direito à luz natural da razão. Um dos responsáveis por essas ideias, Descartes, parte em busca de uma verdade primeira que não possa ser posta em dúvida. Ele começa duvidando de tudo. Trata-se da dúvida metódica, porque é essa dúvida que o encoraja a questionar até não restar qualquer questionamento. Por isso,
Descartes não é um filósofo cético. Ele busca uma verdade. Seu pensamento é de que devemos duvidar de tudo. E à medida que você vai duvidando, você vai criando seus conceitos. Sua importância é de romper com o conceito de fé que até então existia. É um novo período, o período da racionalidade, preparando o mundo para a chegada do Espiritismo. A expressão máxima desse movimento, de forma negativa, foi o Iluminismo, as luzes da razão, que tinha a razão extrema, prevalecendo sobre tudo, não temperando a fé e a razão. Ela compreendia a superação total das crenças e superstições infundadas e prometia ao gênero humano dias melhores a partir da evolução e do progresso. Mas a razão, através da ciência, nos explica muitas coisas, mas não explica tudo. A fé tem limites em fatos que a ciência vai explicar. Negar ou reduzir uma dessas dimensões dos seres humanos é tirar de nós a variedade e a pluralidade, aonde há espaço para tudo. Não posso garantir cientificamente que o Corinthians vai ganhar, mas eu tenho fé. Quando falamos que essas duas dimensões são complementares, também percebemos que elas são tensas. É porque nós não conseguimos juntar tudo em um todo harmonioso. Seres humanos são seres em conflito, dentro de nós mesmos. Buscamos em momentos diferentes da nossa existência respostas em lugares diferentes. Às vezes eu preciso de uma resposta que vai me falar de algo que está além da dimensão da razão. Além não no sentido de ser melhor ou pior, mas no fato de ser diferente e oferecer respostas. Santo Agostinho também tinha como meta a busca da verdade e realizou diversos estudos sobre como conciliar a fé e a razão. Ele dizia: eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. Para ele, quando a razão vem antes da fé, é porque ela tem que examinar o conteúdo da fé, a maneira como a fé age, para ver o que pode e o que não pode ser levado em consideração. Quando a razão vem depois da fé, tem o propósito de tentar entender aquilo que a fé já propôs, aquilo que já se viveu, que já se sentiu. A fé se torna uma ação inteligente, deixando de ser uma aceitação afetiva. Você aceita não só porque sente, mas também porque entende. E ele cita também a existência de uma luz interior, uma luz que fica entre a razão e a fé. É a inspiração divina para o nosso bem pensar, é a nossa intuição. Assim, crer em Deus se torna diferente de ter fé em Deus. É deixar-se iluminar por suas verdades, entender e assumir suas verdades. Ter fé em Deus é muito mais subjetivo, é dar um passo além do entendimento e se deixar modelar por suas verdades. Sempre fé e razão se contrapunham, até surgir o Espiritismo. Kardec foi um crítico da fé, não no sentido de menosprezá-la, mas de nos melhorar a compreensão do que realmente é fé. Sua proposta era para não termos a fé cega, termos uma fé racionalizada, uma fé raciocinada. Segundo Kardec, a fé necessita de uma base, e essa base é a sua compreensão. Esse é o conceito de fé para o Espiritismo. Eu duvido de mim mesmo, porque só duvidando de mim mesmo eu vou buscar melhorar, vou buscar compreender cada vez mais a minha existência. No Livro dos Espíritos, ele escreveu que a fé é o sentimento que nasce com um homem sobre o seu destino futuro. É a consciência que ele tem das suas imensas capacidades, cujo germe nele foi depositado, a princípio adormecido, e que ele cumpre no tempo fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Até o presente, a fé foi apenas compreendida em seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como uma poderosa alavanca, mas apenas viram nele o chefe de uma religião.
O Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto pode o homem, quando tem fé, ou seja, quando tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, assim como ele, também não fizeram milagres? E o que eram esses milagres, senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje, em grande parte, se explicam e se compreendem completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? Ele nos mostra que a fé raciocinada é unir a fé, crermos com convicção, com o racionalismo proposto por Descartes, questionarmos, colocarmos a nossa dúvida a nosso serviço. Ele propõe que eu tenha convicção com dúvida. Portanto, a nossa fé está sempre em movimento. A fé cega é uma fé estática. Já a fé raciocinada, em primeiro duvido, para depois crer com convicção. A fé, ela tem que confrontar a razão constantemente. Eu não deixo de confrontar buscando a harmonia, harmonizar o pensamento. Devemos trabalhar com a informação, o conhecimento, com o nosso intelecto, para buscar a compreensão, para buscarmos a nossa transformação moral. Crer porque eu vi ou ouvi não tem valor. Eu tenho que crer porque eu compreendo como funciona. Assim, nesse nosso estudo podemos compreender que fé e razão são dois aspectos distintos da experiência humana. Agir por fé e agir por razões são coisas de naturezas diferentes que são usadas em momentos diferentes. Quem planeja, por exemplo, uma colheita, geralmente o faz por meio da racionalidade. Investiga os melhores momentos para obter os melhores resultados. Mas quem se encontra em uma situação de desespero, como uma guerra ou uma peste, por exemplo, e que não pode encontrar uma solução racional para aquela questão, muitas vezes encontra na fé uma resposta para algo que racionalmente não tem. De acordo com a filosofia de Santo Agostinho, razão e fé se harmonizam na capacidade humana de conhecer o mundo natural. A razão é, nessa perspectiva, um dom que Deus concedeu aos homens para compreender as suas obras, de modo que, ao exercer a lógica, a metafísica, a teologia e criar explicações práticas sobre o mundo, que encontravam ordem e repetição nos fenômenos, o homem já estaria harmonizando a fé, a crença na bondade de Deus, por exemplo, com a razão, que não são coisas opostas. No livro Os Mensageiros, André Luiz continuava profundamente surpreso com tudo que presenciava nos pavilhões do posto de socorro da colônia Campo da Paz, onde se abrigavam quase 2.000 espíritos que dormiam rígidos, cadavéricos e prostrados. Diversos servidores dedicados atendiam às orientações de Alfredo e Ismália, providenciando recursos aos irmãos menos felizes de acordo com as suas necessidades, a alimentação líquida, os medicamentos, a água fluidificada, os passes, em alguns casos até o sopro curador. E Alfredo explicou que esses espíritos, eles dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. Permanecem paralíticos porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Em seguida, ele concluiu: a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Pela explicação do benfeitor, percebemos o quanto a fé é importante em nosso desenvolvimento espiritual. No que tange ao campo religioso, o homem foi alimentado ao longo dos séculos por uma fé cega,
ou seja, uma crença imposta pela força ou por preceitos. Todavia, com o advento da doutrina espírita, o conceito de fé foi renovado, pois já naquele tempo, na segunda metade do século XIX, não havia mais espaços para essa fé cega. De mãos dadas com a razão e a ciência, o Espiritismo iluminou a humanidade com a apresentação da fé raciocinada, proclamada por seu codificador, Allan Kardec, quando ele escreveu que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos da lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Assim o homem ficava livre da submissão a uma teologia tirana e obsoleta, uma vez que a fé raciocinada não vem por meio de prescrições nem imposições, pois é fruto da conquista individual do espírito na sua evolução. Segundo Emmanuel, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo, à vontade do Senhor. E Kardec arremata dizendo sobre a serenidade que a fé real proporciona. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé espírita baseia-se nos fatos e na lógica, e não apenas na simples crença herdada de nossos antepassados. Por isso dissemos que se a fé é força que nasce com a própria alma, a fé raciocinada é conquista do espírito imortal em sua caminhada infinita, desenvolvendo-se e fortalecendo-se a cada passo dado na jornada evolutiva. Dessa forma, se utilizarmos a fé conscientemente, poderemos suprimir longas curvas em nosso caminho e nos livrarmos de inúmeros sofrimentos. Confiança em Deus, estudo, trabalho e prática do bem. Eis a receita para superarmos dificuldades e vencermos os desafios que a vida nos apresentará, sem esmorecer. E para finalizar essas reflexões sobre a fé, reproduzimos trecho de mensagem que foi ditada por José, um espírito protetor. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para o incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé
com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. E assim terminamos o nosso encontro desta noite, com o propósito de praticar uma fé raciocinada, nos permitindo sentir as energias e as emoções de nossas crenças, mas também utilizando o nosso livre-arbítrio, a nossa razão e estudo, para exercer um questionamento que nos dará certeza absoluta sobre os fatos. Uma boa noite a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus. Que assim seja.